Fala, torcedor vascaíno. O Vasco negocia a contratação do zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, que hoje joga na Rússia, no Dinamo Moscou. E o Vasco está perto de fechar a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. Entre o Vasco e Lucas Oliveira já está tudo certo para a vinda do jogador ao Rio de Janeiro. E o Vasco apresentou uma proposta para Thomas Coelho, do Atlético Paranaense. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Agora vamos para o vídeo, tem informações importantes para a gente falar aqui. A primeira informação é que o Vasco negocia a contratação de Balbuena, ex-Corinthians. O zagueiro paraguaio está no Dinamo Moscou da Rússia e já trabalhou com Fábio Carille, informação dada pelo Bruno Murito. O Vasco negocia a contratação de Fabian Balbuena, zagueiro de 33 anos, atualmente defende o Dinamo Moscou da Rússia e tem desejo de voltar ao país europeu. O contrato do defensor com o clube russo vai até junho de 2025. A chegada de Fábio Carille é um fator importante na negociação. Os dois trabalharam juntos no Corinthians por 3 temporadas consecutivas, entre 2016 e 2018, e foram campeões do Brasileirão de 2017. A negociação tem aval do técnico do Vasco. Então, lembrando, Balbuena está na mira do Vasco e já tem um aval positivo do treinador Fábio Carille, que trabalhou com o jogador no Corinthians, não sei se vocês lembram. E o Balbuena foi muito bem com o Fábio Carille, inclusive no Corinthians. O Balbuena atenderia ao perfil pedido pelo treinador e traçado pelo Vasco no mercado para o setor defensivo. Alguém experiente que chegue com o status de titular. O clube já acertou a contratação do zagueiro Lucas Freitas, ex-Juventude. O Paraguai teve 2 passagens pelo futebol brasileiro com a camisa do Corinthians, entre 2016 a 2018 e depois entre 2022 e 2023. O atleta está há 2 temporadas no futebol russo. Para mim seria uma excelente contratação. E aí eu vou pedir a opinião de vocês aqui nesse vídeo. Contratariam ou não Balbuena para o ano que vem? Para mim seria uma excelente contratação. É um zagueiro que chegaria ali para pegar a braçadeira de capitão e ser titular absoluto no time do Vasco, para jogar ao lado do João Vitor. João Vitor é um jogador que não tem tanta experiência, é muito infantil em diversos lances e acaba sendo expulso diversas vezes. Todo mundo vê isso, né? E o Balbuena pode ajudar o jogador a ter o seu desenvolvimento. A gente pode ter um jogador experiente do seu lado, te ajuda a evoluir cada vez mais e mais rápido. E o João Vitor a gente sabe que não é um péssimo zagueiro, só que ele é infantil em diversas vezes e acaba sendo expulso várias vezes aí, que a gente viu que ele prejudicou o Vasco, né, contra o Flamengo naquele placar desastroso 6-1, contra o Atlético Paranaense ele também foi expulso. Enfim, é um jogador ali que é um jogador infantil, querendo ou não, que não tem tanta experiência. O Balbuena, que já atuou no Brasil, já atuou na Europa, no West Ham, é um jogador muito experiente que pode ajudar o João Vitor na zaga, né, na sua evolução ali. O Balbuena seria uma excelente contratação, na minha opinião. Foi o que eu falei pra vocês, o Vasco não contratou nenhum zagueiro na janela do meio do ano. Mas agora tem que trazer um zagueiro ali que seja experiente, pelo menos. A gente contratou o Lucas Freitas de Juventude. É uma contratação que eu não faria. Jogador jovem. Mas a gente precisa contratar jogadores experientes para a zaga. E para mim, Balbuena seria um excelente nome, na minha opinião. Tamo junto? E a gente pode pegar os dados do Balbuena aqui no Transfermarkt, né? O jogador de 33 anos, paraguaio, tem 1,89 metros de altura. Posição dele, zagueiro, obviamente. Paraguaio, joga na seleção paraguaia. Tem contrato com o Dinamo Moscou da Rússia até o dia 30/6 de 2025, mas como a gente já sabe, ele não quer permanecer mais na Europa, não quer mais permanecer no futebol russo, então a vinda para o Brasil seria muito bem-vinda. E para o Vasco, obviamente, seria muito boa também, né? E aí tem um outro ponto também, é um jogador que já está adaptado ao futebol brasileiro, já sabe como funciona. A gente sabe que qualquer jogador estrangeiro que chega no Vasco, ou chega em qualquer outro clube, tem esse problema de adaptação. Né, que o futebol brasileiro tem muitos jogos e as viagens são bastante longas às vezes, né? Às vezes você vai do Rio de Janeiro para Fortaleza jogar lá, é 3 horas de viagem, né? Dentro do mesmo país as viagens são muito longas. Então o Balbuena já está acostumado a isso, porque jogou ali muito tempo no Corinthians, de 2016 a 2018, e também
de 2022 a 2023. Então é importante a gente saber sobre essa informação. É um jogador ali pra mim que eu contrataria particularmente, tá bom? Jogador ali que chuta com o pé direito, é zagueiro, né? Joga nas duas posições ali, tanto na direita quanto na esquerda, não tem prioridade nenhuma. É um jogador ali que no desempenho atual do jogador lá no futebol russo, ele fez no total aí 15 partidas, lembrando que o futebol russo começou agora recentemente, né? O futebol brasileiro acabou, o russo começou. Então ele tem 15 jogos no futebol russo, 1 gol e 2 assistências. E tem 1.258 minutos jogados. Lembrando, olha aqui, a gente pode pegar os dados do jogador, jogou 90 minutos em praticamente todas as partidas. Então isso é importante, é um zagueiro que é capitão lá também. Então, cara, pra mim seria uma excelente contratação para o ano que vem do Vasco, o zagueiro Balbuena. O que vocês acham? Avaliaram positivo ou não? Não é uma boa contratação? Não contrataria? Ou vocês contratariam o Balbuena? Eu contrataria, tá? Particularmente seria uma excelente contratação, na minha opinião, o Fabian Balbuena. Chegaria para vestir a camisa, para ser capitão do time e ajudar pra caramba aí o nosso Vasco no ano que vem, 2025. Você pensando bem, cara, a janela do Vasco em questão de especulação e negociação assim não tá horrorosa. A gente tem um Wanderson ali, a gente tem o Joaquim Lavega, o próprio Balbuena. Se viesse esses 3 jogadores, pra mim seria ótimo pro ano que vem. Já fechou com o Tietê. O Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, pra mim, eles não são bons jogadores. Enfim, né, que estão praticamente fechados com o Vasco, eu não contrataria. Mas estão fechados com o Vasco, a gente vai apoiar, obviamente. Se tá vestindo nossa camisa, a gente vai apoiar. Mas, vendo as estatísticas dos jogadores, pra mim, eu não contrataria nem o Lucas Oliveira, nem o Lucas Freitas, tá bom? Que é os 2 zagueiros aí, tá praticamente fechado com o Vasco. O Balbuena, o valor de mercado dele é 2.800.000, tá? Então o Vasco, o salário dele deve ser praticamente ali nos 1 milhão de reais, né? Creio eu que o salário dele seja esse valor. É um salário bem alto, né? Obviamente, mas é um jogador ali que me agrada pro ano que vem. A outra informação aqui agora é que tá por detalhes, tá? Entre o Vasco e Lucas Oliveira já tá tudo certo para a vida do jogador ao Rio de Janeiro. O diretor executivo do Cruzeiro, Alexandre Matos, confirmou ao canal que faltam pequenos detalhes por parte do Vasco quanto a acertos percentuais para a oficialização do negócio. A tendência é que Vasco e Cruzeiro fiquem com 50% do atleta e que Lucas Oliveira assine por 2 anos de contrato com o Vasco da Gama. Negociação em conclusão, faltando as finais assinaturas liberadas pelo jurídico do Vasco. Então tá aí. Provavelmente o Lucas Oliveira, vai se tornar o jogador do Vasco para o ano que vem. O que vocês acham, gente? Acha uma boa contratação ou não? Eu particularmente não contrataria, tá? Eu acho que tem jogadores aí livres no mercado que são melhores, né? Oportunidades melhores, no caso. Mas, fazer o quê? Ele já trabalhou com o Felipe, lembrando também, né? Ele trabalhou com o Felipe. Se eu não me engano, com o Pedrinho também, né? Há muito tempo atrás. Mas, cara, o que vocês acham aí desses jogadores? Pra mim, eu não contrataria nem o Lucas Freitas, nem o próprio aí, Lucas Oliveira. Tá bom? Lembrando que o Vasco tá praticamente certo com o jogador. Então, vamos lá. O Vasco contratou Daniel Fusato, goleiro reserva do Léo Jardim, Tietê e Lucas Freitas. Esses são jogadores certos com o Vasco, né? Então, pensando bem, esses 3 jogadores aí estão fechados com o Vasco. Lucas Oliveira a gente pode tentar colocar ali um pouquinho, não tá nada concretizado, mas tá praticamente fechado aí com o Vasco, o zagueiro Lucas Oliveira, tá bom? E aí também tá os dados do jogador. Jogador de 28 anos, joga na primeira divisão do Japão, no Kyoto Sanga. Tem contrato com o Kyoto Sanga até o dia 31/12/2024, então é importante a gente saber sobre isso. Posição dele é zagueiro, tem 1,87 metros de altura. Tá? Tem 28 anos, jogador. Não é um jogador velho, querendo ou não, mas também não é um jogador tão novo, né? É um jogador ali que jogou no Cruzeiro. Tem passagem pelo Bangu, pelo Atlético Goianiense, pelo Cruzeiro, pelo Valladolid da Espanha e também pelo Kyoto Sanga agora do Japão. Então é importante a gente saber sobre isso, né? E pelo Cruzeiro também foi onde ele se desempenhou, ele foi melhor, né? Foi no Cruzeiro ali onde ele se destacou. Fez 18 partidas lá no campeonato japonês, 0 gols, 0 assistência e 961 minutos jogados. A gente vê aqui que ele jogou poucos minutos, né, com a camisa do Kyoto Sanga. Eu não contrataria, cara, não sei de onde o Vasco tá tirando esses jogadores, de verdade, tá? Olha aqui, 1 minuto jogado somente, 19 minutos, 4 minutos, 90 minutos aqui. Eu não contrataria um jogador desse não, mas se o Vasco tá contratando e vai vestir nossa camisa, a gente tem que apoiar. É o que resta pra gente, né? Então é mais ou menos isso. O que vocês acham aí sobre Lucas Oliveira? Jogador que vale 1.700.000 euros, 1.700.000
Pera, 1 milhão de euros, tá? 1 milhão e 700 de euros aí pra vocês, tá bom? Importante a gente saber sobre isso. Outra informação é que o Vasco apresentou uma proposta, tá? Para o atacante Thomas Coelho, do Atlético Paranaense, e, no entanto, a oferta não agradou a diretoria do Atlético Paranaense. As conversas ainda estão em andamento. Então, o Vasco quer muito o Coelho, né? Só que o Vasco fez uma proposta, não agradou o Atlético Paranaense, e aí o Vasco vai tentar negociar novamente, né? Essa contratação do Coelho. Lembrando que o Vasco queria incluir o Coelho na negociação, nessa questão aí da situação do Léo, né, que foi para o Atlético Paranaense, acabou indo, mas não incluiu nada de Coelho, nada do tipo, somente a dívida lá do Hugo Moura, né? Então, enfim, é um jogador que o Vasco tá na mira do Vasco para ano que vem, mas praticamente não sei se vai vir não, né? Aí tá aqui, segundo o Bola VIP, o Vasco ofereceu quase 30 milhões. Eu não acredito que seja isso, tá? Mas a informação do Bola VIP aí é que o Vasco ofereceu quase 30 milhões no Coelho do Atlético Paranaense. Eita aqui, ó, de acordo com o portal RTI Sport, o Cruz Maltino estaria disposto a comprar o atacante argentino. Há negociações do Vasco por reforço no mercado da bola. O Vasco contratou o Fábio Carille para assumir o comando do time do Brasileirão 2025 e agora busca reforços. As diretorias já têm um acerto com o goleiro Daniel Fusato, volante Tietê e o zagueiro Lucas Freitas, que foi o que eu falei para vocês lá, né? Pedrinho busca mais reforços. Sondou Davi Luiz, segundo Vene Casagrande, Babuena, ex-Corinthians, no entanto, custa alto e acima do limite salarial do Vascão. Eita aqui, o Atlético faz jogo duro e pede alto. O portal RTI Sport revelou que o time Atlético Paranaense pede 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, um dinheiro que o Vasco não tem particularmente, né? Pelo passe do jogador. Com um acerto verbal já entre a diretoria vascaína e o atacante, o clube carioca oferece uma quantia menor. O presidente Pedrinho quer convencer o Atlético Paranaense a vender por 3 milhões de euros, fixo a mais 1,5 milhão de euros em bônus. A tentativa do Cruz Maltina para comprar 80% do passe de Thomas Coelho. O atacante pede salário alto ao gigante da colina. De acordo com o portal RTI Sport, Coelho quer um salário de 240 mil dólares na colina, o que significa quase 1,5 milhões mensais. Notícia do Vasco, e aí tá aqui também informação importante pra gente saber sobre Thomas Coelho, um jogador aí pra gente dar uma olhada no Transfermarkt de 24 anos, jogador argentino, tem contrato com o Atlético Paranaense até o dia 31 de 12 de 2025, então até o final do ano que vem. É importante a gente saber sobre isso. É um jogador que chuta com o pé direito, joga na ponta direita, joga como meio ofensivo e também como ponta esquerda. E tem 3 milhões de euros, é o valor dele no mercado, né? É um jogador que está bastante valorizado no Atlético Paranaense. Mas que o Atlético foi rebaixado, é um jogador que se valorizou aí no mercado, o Thomas Coelho, né? É um jogador que fez... vamos ver o desempenho atual do jogador aqui na temporada atual agora, 2024, né? 61 jogos, 5 gols, 3 assistências, 7 cartões amarelos e 3.869 minutos jogados. Jogou bastante minutos aqui, né, no Atlético Paranaense. É um bom jogador, eu contrataria o Thomas Coelho, mas por 38 milhões de reais eu não pegaria o Coelho, não. Eu acho que ele tá muito valorizado pro futebol dele, né? Mas eu acho um bom jogador, querendo ou não. Enfim... minha opinião, tá bom, gente? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aí que é muito importante. Me ajuda pra caramba no nosso canal e também no nosso conteúdo. Tamo junto? E outra, brigadão pelo apoio de vocês e pela meta atingida, né? Meta batida aí de 2.000 inscritos. Brigadão de verdade pela moral de todos aqui no nosso canal de coração. Abraço, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Saudações vascaínas.